Opa, vamos responder mais uma questão da prova do Enem PPL 2023. Essa questão, pessoal, fala a respeito de conservação de alimentos. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo. Estou aqui para ajudar você a se preparar para a prova do Enem, tá? Ou para outros vestibulares que seja o seu objetivo, até mesmo para a sua preparação para uma prova da escola. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos responder a questão 7 da lista com questões da prova do Enem PPL 2023. Essa questão, tá, gente, como algumas outras dessa prova especificamente da Enem PPL, ela traz um texto e o aluno precisaria ter uma atenção redobrada ao texto para entender a ideia que o texto está trazendo para conseguir chegar à resposta certa dessa questão, tá bom? Vamos ler o texto, vamos ver o que ela trouxe para a gente. Ó. O processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada de radiação ionizante por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos e pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível, assim, aumentar o seu período de armazenamento. Em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, infere-se que, pessoal, essa é uma questão típica de ciências da natureza, né, que mistura um pouco de biologia, química e física, e traz um texto muito esclarecedor sobre uma técnica de conservação de alimentos. Ó. Percebam que no texto é dito que a radiação ionizante vai ser colocada, aí no caso, em pequena quantidade. E isso não vai tornar o alimento radioativo. Primeiro passo, tá? Qual o objetivo principal aí? Conservação do alimento. Por quê? Porque isso aí mata insetos, mata bactérias, fazendo esse alimento ser conservado por mais tempo, inclusive poder ser armazenado por um tempo maior. Gente, isso está no texto. A dica está no texto, tá bom? A questão está perguntando, em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, infere-se que a gente tem que buscar a melhor alternativa para responder essa pergunta relacionada ao texto. Nesse caso, tá, gente? A resposta vai estar no texto. Segue a dica, tá? Não dispensem os textos das questões do Enem. É interessante, tá, gente? Uma vez eu estava respondendo uma questão aqui, do Enem especificamente, e tinha um texto. E eu tinha que ler o texto. O aluno veio reclamar nos comentários. Às vezes a gente vê umas reclamações que, na minha opinião, são nada a ver, né? O aluno veio reclamar porque eu estava lendo o texto. Por que você leu o enunciado? Porque não vai direto para a resposta. Gente, porque ler o enunciado é fundamental para responder uma questão. Eu não vou sugerir aos meus alunos que respondam a questão sem ler o enunciado. De jeito nenhum. Então não vou deixar de fazer isso aqui, né? Então se você não quer ver eu lendo esse enunciado, passe o vídeo, tão fácil, né? Passou e vai direto aqui para o ponto da resolução. Vamos lá para as proposições. Ó. As frutas e os legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente. Gente, essa questão é uma questão de interpretação de texto. O próprio texto, no finalzinho aí, se você voltar, vai dizer que elas podem ser conservadas por mais tempo. Então, obviamente, isso aí vai em desacordo com o que está no texto, né? Vamos para a letra B agora. O processo de radiação de alimentos torna-os altamente radioativos e impróprios para o consumo humano. Gente, mais uma questão relativa à interpretação do texto. O próprio texto diz que a dose de radiação ia ser bem baixa e isso não tornaria o alimento radioativo. Pode descartar, estava no texto essa resposta, tá? Letra C. Apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante. Ei, no texto estava dizendo alimentos embalados ou a granel. Então não apenas os alimentos embalados, tá? Não está de acordo com o texto também, pode descartar a letra C. Letra D, os alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis ao ataque de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras. Gente, qual foi o objetivo da radiação ionizante que o texto trouxe?
eliminar insetos, eliminar bactérias, eliminar fungos, eliminar micro-organismos que porventura viessem a contaminar esse alimento. Ele vai ficar livre de contaminação, gente. É por isso que funciona como uma técnica de conservação. O texto trazia a resposta dessa questão. Se o aluno tivesse lido o texto, conseguiria chegar à resposta certa, tá? A letra E, ela diz assim, ó: com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para a sua melhor conservação. Na minha opinião, tá, gente, é uma questão meramente interpretativa de texto. E aí, você concorda comigo? Concorda que essa questão não abordou grande conhecimento de conteúdo? Foi mais uma questão interpretativa? Isso aí lembra muito as provas do Enem do passado, tá, gente? As provas do Enem do passado, né, final da década de 90, início dos anos 2000 aí, que o Enem tinha muitas questões interpretativas. Aconteceu na prova Enem PPL 2023, tá bom? Deixa um comentário aí, qualquer coisa, diz o que é que achou dessa questão. Não esquece de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, tá, gente? Um grande abraço para vocês, vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, @Gianbrito. Grande abraço e até a próxima.